Olá, aqui com vocês novamente, professora Ludmila, professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia, trabalhando aí nossa última aulinha com o pessoal do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Vamos trabalhar hoje a economia solidária no mundo do trabalho para encerrar as nossas atividades. Vamos lá? Contextualizando a temática. Globalização e consumo, alteração das paisagens, problemas sociais e ambientais. Professora, como assim? O que tem a ver isso com economia solidária no trabalho que nós estamos estudando aqui? Economia solidária é o fato, nós vamos ver mais para frente, de você ter um trabalho solidário que auxilia, né? Tanto auxilia as pessoas, a sociedade, quanto o meio ambiente. E trabalho, a gente está vindo aí desde o começo, né, das nossas aulas, das nossas atividades aqui na TV, que é o trabalho do ser humano, que antigamente, né, era só para poder melhorar a sua qualidade de vida e que a partir ali da urbanização, do capitalismo, da revolução industrial, do consumismo, da globalização, ele começou a ter uma visão diferente, cada vez de explorar mais o meio ambiente, cada vez de retirar mais recursos da natureza e com isso poluir mais, contaminar mais, né? E aí com isso a gente entra em globalização e consumo. Por quê? Porque é o fato do planeta todo querer ter tudo, né, nesse fator capitalista e consumista, excesso de consumo, o meio ambiente não aguenta. Por quê? Porque todo recurso, inicialmente, a matéria-prima, o recurso natural, ele é retirado da natureza. Então, tem que destruir a natureza para fazer ele. E depois que você utiliza, ele é jogado fora, ele vira lixo. E, novamente, ele vai degradar a natureza. E alterando as paisagens. Por quê? Porque, inicialmente, todas as paisagens eram naturais, feitas pela natureza. E conforme o homem vai modificando, essas paisagens elas vão se tornando espaços geográficos, paisagens construídas, paisagens culturais, modificadas pelo homem. Alguns locais já é difícil achar uma paisagem natural intacta, uma vegetação intacta, um bioma intacto, né? De tanta modificação que o homem já fez. E com isso vão aumentando os problemas não só ambientais, do meio ambiente, tamanha destruição, mas também sociais. Por quê? Porque com essa urbanização, né, que veio aumentando isso, esse início das cidades, vieram também os problemas sociais, porque as pessoas que moravam no campo, né, tendo ali um certo cuidado com a natureza, vieram morar todas de uma vez com o êxodo rural, com a Revolução Industrial, com a Revolução Verde, de uma vez nas cidades. E com isso teve um inchaço repentino das cidades. E nesse inchaço das cidades não foi construído uma estrutura que desse para todos. Então, o que aconteceu? Acabou que as cidades, principalmente as maiores, com essa vinda repentina de pessoas, elas não conseguiram se estruturar. Então, falta tudo, vários problemas sociais. Falta creche para todo mundo, falta escola para todo mundo, falta postos de saúde para todo mundo, falta hospitais públicos para todo mundo, né? Então, faltam vários itens aqui de lazer, por exemplo, também, né? Falta emprego. E aí, com isso, as pessoas acabam, em vários momentos, indo para o lado da violência, que é um grande problema dessas grandes cidades. Por quê? Porque se ela não arruma um emprego e ela precisa comer, ela às vezes acaba indo por esse lado, por às vezes não ter nem mesmo outro meio. Claro que a gente sabe que não é, né, de vista grossa ou de sempre. Claro que tem os casos de pessoas que infelizmente optam por isso, né? Mas tem sim os casos da falta de recursos, da falta de opção. E que, nesse modo atual, a gente necessita muito de uma economia solidária, né? De um trabalho que um ajude o outro, de um trabalho que ajude as pessoas. Por quê? Porque é muita gente precisando, sim, nessa sociedade caótica que a gente está vivendo hoje. Vamos lá? Economia solidária. Aqui a gente tem um conceito de economia solidária
da Cooperativa Central de Apoio ao Sistema Ecosol do Distrito Federal. Economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver, sem explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir o meio ambiente, acabamos de falar. Cooperando, fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e no próprio bem, que é o que, na verdade, a gente precisa, que é conseguir vender, produzir, trocar, ter um certo lucro, mas sem exagero, sem exploração. Porque esse capitalismo de hoje, cada vez mais, um quer explorar o outro, um quer ganhar mais do que o outro. E aí sim vem o grande problema. E sem precisar desse consumismo exagerado que tem destruído o meio ambiente. Então, sim, a economia solidária, ela serviria como forma para fortalecer o planeta, para fortalecer as relações. Não seria largar de vender, de comprar, de produzir. Não, mas seria fazer isso de uma forma que a gente consiga sobreviver e levar uma certa vantagem financeira, porém sem acabar com o meio ambiente e conseguindo pensar no bem de todos e não só no bem próprio. Vamos lá, a economia solidária, segundo o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas, ela tem 6 pilares principais, 6 bases centrais. Quais são elas? Autogestão, solidariedade, cooperação, respeito ao meio ambiente, comércio justo e consumo consciente. Autogestão significa que o próprio pessoal que está trabalhando vai gerir. Então, você não precisa contratar uma pessoa para gerir e uma para trabalhar. Não, a própria pessoa que vende, ela faz, a própria pessoa que vende faz, limpa, faz tudo, né? Teria uma autogestão, todos ali trabalhando no todo. Solidariedade, o auxílio de uns aos outros, a cooperação, que entra ali junto com a solidariedade, um auxiliando o outro, o respeito ao meio ambiente, que a gente vem falando desde o início, o comércio justo, sem aquele excesso, né, financeiro de querer sobressair com os lucros, e o consumo consciente. Então, você não vai ter aquele consumismo exagerado, você vai consumir exatamente o que você precisa. Há 5 formas de trabalho na economia solidária. Temos mais? Temos. Aqui nós vamos falar das principais, tá bom? Cooperativa, associação, clube de troca, rede de cooperativa e empresa autogestionada. Cooperativa, segundo o portal do SEBRAE 2020, é uma organização constituída por membros de determinado grupo econômico ou social que objetiva desempenhar um benefício comum de determinada atividade. Então, a cooperativa é quando você tem a união de diversos grupos para tentar melhorar o seu desempenho. Associação, também, de acordo com o SEBRAE, mas aqui já no IBERE. União de pessoas que se organizam para a realização de atividades não econômicas, então aqui não tem fins, né, lucrativos, ou seja, sem finalidades lucrativas. Nessas entidades, o fator preponderante são as pessoas que as compõem. São entidades de direito privado, particular, e não público. Então, a associação, a diferença dela com a cooperativa é que na cooperativa vão ser empresas, organismos com finalidade financeira, enquanto na associação vão ser pessoas particulares sem finalidade financeira. Mas todas duas são grupos, né, de pessoas que vão se unir na busca de um bem maior, certo? Só que aqui você vai ter em corporações e entidades, aqui em pessoas. Aqui na cooperativa com uma finalidade financeira e na associação sem fins financeiros. Clube de troca, de acordo com Finanças Solidárias 2012, são empreendimentos de economia solidária nos quais pessoas e grupos produtivos se reúnem para trocar produtos, serviços ou saberes entre si, através de uma moeda social ou uma moeda gerida democraticamente pelo grupo. Então, são aqueles parceiros de troca. A gente tem isso? Tem. Mas sem saber, gente, a gente faz isso desde a infância, né? As crianças, elas fazem muito isso. Elas trocam muito, né, na infância figurinhas, né? Aquelas cartinhas, né? Então, elas fazem o clubezinho delas de troca, né? Sem saber que estão fazendo um trabalhozinho de economia solidária. Então, é fácil ensinar isso para elas porque elas já fazem isso.
E isso acontece, né, em fatores maiores. No Brasil é mais difícil da gente observar, mas tem muito clube de troca em países maiores. Principalmente troca solidária, por exemplo, de clubes de moeda, de clube de antiguidades, tá? Redes de cooperativa. Segundo a Área Central 2018, é um método de gestão que visa fortalecer grupos de pequenos empreendedores de um mesmo segmento através da cultura do cooperativismo. Então, a gente volta no conceito de cooperação. Por meio de ações em conjunto, como compras, vendas, promoções, pequenos negócios que se tornam mais fortes e podem superar dificuldades no mercado competitivo. Nesse meio, surge ainda uma nova tendência no modelo associativista, redes que auxiliam outras redes. Então aqui, gente, seria a cooperativa, que a gente já viu, que são os grupos, né, econômicos unidos, porém seriam grupos de grupos. Então são vários grupos que se uniram e formaram outro, e que vão se unindo, formando ali uma rede de várias cooperativas, de vários grupos, certo? Empresa autogestionada. É um modelo de organização em que o relacionamento e as atividades econômicas combinam propriedade e o controle efetivo dos meios de produção com a participação democrática da gestão. Esse conceito é da Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas Autogestionadas, do ano 2000. É a explicação que eu dei quando a gente veio aqui em autogestão nos pilares da economia solidária, né? Então, a empresa autogestionária ou autogestão é aquela empresa que não tem a divisão. Como eu já expliquei anteriormente, a própria pessoa, né, que produz, ela vende, ela limpa, ela organiza, e todo mundo ali do local ajuda e faz um pouquinho de tudo. Ok? Economia no mundo do trabalho. Quais são as bases principais da economia solidária no mundo do trabalho? O que ela vai buscar? O que ela vai atingir? Principalmente a igualdade, a inclusão, a autogestão, que acabamos de falar novamente, né? A solidariedade, a emancipação e a conscientização. Como é que essa economia solidária, professora, vai buscar isso? Igualdade. A partir do momento que você não tem o faxineiro e o dono. Você não tem essa desigualdade mais. Então, se todo mundo faz tudo, todo mundo é igual. Inclusão. Por exemplo, todo mundo é considerado incluído. Não tem diferença se você tem uma deficiência física, se você tem uma etnia diferente, se você tem um gênero diferente, uma orientação sexual diferente. É indiferente isso. Todo mundo pode trabalhar ali com igualdade, ninguém vai ser superior ou inferior, todo mundo tem ali, né, as mesmas categorias, os mesmos direitos e os mesmos deveres, dentro dessa autogestão, onde todo mundo faz um pouquinho de tudo, né? Solidariedade, uns ajudam os outros. Emancipação, a pessoa ali, né, ela tem o poder de se fazer o seu horário, fazer a sua gestão, certo? E conscientização, a consciência de fazer o melhor de si para que o todo dê certo. Exemplos de economia solidária. Primeiro, a gente vai dar exemplos da economia solidária no mundo. Primeira coisa, gente, no geral, a maior parte dos exemplos, né, que nós temos de economia solidária são bancos comunitários e usinas de reciclagem, tá? A União Europeia, ela coordenou uma pesquisa de mapeamento de boas práticas relacionadas à economia solidária ao longo de todo o mundo. Essa pesquisa ela apresentou como um exemplo um caso brasileiro, a Copamare, de São Paulo, que é uma das primeiras, das pioneiras, né, cooperativas de catadores de materiais recicláveis aqui do Brasil. Ela tem 3 décadas de existência. Então, a nível internacional, a nível mundial, o Brasil tem a Copamare, uma cooperativa de catadores de São Paulo, como uma das pioneiras, dos principais exemplos de economia solidária do mundo. Além disso, no mundo, a gente tem outros exemplos de economia solidária, que atuam mundialmente, mas também atuam no Brasil, como a MSF, os Médicos Sem Fronteiras, que foi fundado em Paris, na França, em 1971, e que tem a sede atual em Genebra, que é uma união de médicos que vão
auxiliar onde tem necessidade aí, tanto em questão de guerra, quanto em questão de problemas físicos, né, atmosféricos, ou problemas de furacão, vulcão, qualquer tipo de problema físico que tenha vindo a acontecer, natural, né, do planeta, assim como de guerra, de problemas sociais. A Missão África, fundada em 2012 aqui em Uberlândia, né, que também está no Brasil, mas está no mundo, né, que oferece principalmente educação e nutrição aqui no Brasil, aqui em Uberlândia, mas com foco em Ndondo, no Moçambique, tá? Com as crianças, por quê? Porque as crianças lá de 4 a 6 anos, elas são auxiliadas, né, nessa fundação para conseguir alimento e conseguir também uma formação, conseguir ali uma linguagem inicial, uma alfabetização. E aqui também, em Uberlândia, a gente tem, né, a Missão África atuando com alguns projetos. Então, aqui são alguns exemplos de vários que nós temos de economia solidária do Brasil que estão aí dissipados pelo mundo. Economia solidária, praticamente aqui só do Brasil, que não está disseminada no mundo, e que é um exemplo muito bom também a ser seguido, que saiu aí no portal G1, né? Eu decidi colocar aqui para vocês, é o caso da lavanderia comunitária 8 de março, no centro de Santos, em São Paulo. É uma parceria que a Prefeitura de Santos fez com a rede de mulheres, né, essas mulheres pobres, promovendo renda para elas. Aqui a Márcia Fará Reis, coordenadora desse empreendimento, ela explicou assim: aqui todo mundo trabalha de maneira igualitária. Todo mundo atende cliente, lava, passa e faz a contabilidade. O que importa é que essas pessoas voltaram a estudar, se capacitaram e geraram renda. Então é uma lavanderia autogestionada lá em Santos, que todo mundo faz tudo. Que é exatamente o exemplo de economia solidária que a gente trabalhou os conceitos, né? Economia solidária, com exemplo específico aqui no nosso estado de Minas Gerais, eu peguei aqui a Rede Sol, que é a Cooperativa Central Rede Solidária dos Trabalhadores com Materiais Recicláveis de Minas Gerais, que ela reúne há quase uma década empreendimentos de catadores do estado, assim como a Copamare, que a gente falou anteriormente de São Paulo, né, que é um exemplo mundial, nesse mesmo eixo está indo aí a Rede Sol. Nesse tempo, o trabalho coletivo proporcionou uma gestão de bons resultados, fato que tornou a rede um exemplo para a economia solidária da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, é uma rede de catadores que segue aí os passos da Copamare, né? Do exemplo brasileiro lá de São Paulo de economia solidária, né, mundial. Aqui em Uberlândia, a gente tem vários exemplos de economia solidária. A gente tem o futebol contra a fome, a gente tem exemplos menores de igrejas, né, de eventos solidários particulares, de centros que doam roupas, que doam comidas, que doam agasalhos. E são vários exemplos, graças a Deus, o povo aqui de Uberlândia é bem solidário. E aqui eu coloquei um exemplo de uma live solidária Dia de Cooperar de Uberlândia, que ocorreu, e ela ocorre desde 2009, pelo Sindicato de Organizações das Cooperativas de Minas Gerais, e que esse ano essa união foi de 6 cooperativas, aqui em Uberlândia: Cicobi, Acreditrio, Cicobi Triângulo, Cicobi Credicopa, Uniodonto, Unipsique, a Calu, e eles reuniram no dia 11 de julho, às 16 horas, né, por conta da pandemia, uma live, e aí conseguiram alguns mantimentos, né, e algumas doações financeiras também, que foram convertidas para destino a entidades filantrópicas, hospitais públicos e famílias que vivem da reciclagem do lixo. Então, esse é só um exemplo de vários que nós temos aqui. Pessoal, aqui a gente finaliza o tema do mês e eu queria fazer com vocês, começar a nossa última aula, lembrar aí um resuminho das nossas aulas dos últimos programas, tá? Em junho, a gente começou as nossas videoaulas trabalhando qualidade de vida, consumo e trabalho, onde a gente entrou no foco de que quando você trabalha, o seu tipo de trabalho vai te dar uma determinada renda, e aquela renda vai deixar você com mais ou menos condição financeira. Em julho, a gente teve 2 aulas. A primeira delas, sobre meio ambiente e trabalho, onde a gente faz aquela relação que eu já fiz hoje,
de que o homem inicialmente ele trabalhava, né, para o seu consumo próprio básico, e com a urbanização, com o capitalismo, com a revolução industrial, com o consumismo e a globalização, ele foi aumentando, né, o seu consumo e virando consumista e destruindo cada vez mais o meio ambiente, gerando ainda cada vez mais poluição. Depois, ainda em julho, a gente teve uma aula dos princípios dos 5 R's, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, onde a gente viu que precisa de aulas, de palestras, né, para conscientizar a gente, para pensar 2 vezes, aprender a recusar o que não precisa, reduzir as quantidades, né, a reutilizar o que a gente já usou, que não precisa, às vezes, comprar de novo, né, e também para fazer novas formas, né, de utilização para aquele objeto que não tem necessidade de jogar fora, pode reduzir o lixo, e formas de reciclagem, com o quê? Principalmente com vidro, com plástico, com papel, com metal e até resíduo orgânico, né? A gente viu em julho. Em agosto, a nossa aula foi sobre tecnologia e trabalho. Então, nós vimos que quanto maior a tecnologia atualmente, né, mais se ganha no trabalho. Que hoje em dia a tecnologia está associada na divisão internacional do trabalho a lucro. Quanto maior a tecnologia, mais lucro. Em setembro, a gente viu sobre diversidade de trabalho. Que existem trabalhos que tem em todo lugar e existem trabalhos que são endêmicos, né? Que vão ser específicos de cada lugar. Que vão depender, né, da cultura, da religião, que vão depender da localização, do local específico para ter aquele tipo de trabalho. Em outubro, a gente viu a relação de saúde e trabalho, onde a gente viu a necessidade de estar saudável, né, para trabalhar, viu também que antigamente os trabalhos eram mais insalubres do que atualmente, vimos as principais pandemias mundiais e alguns trabalhos atuais que são ainda insalubres. E agora, em novembro, acabamos de ver, terminamos, né, com a economia solidária no mundo do trabalho, a necessidade atual aí, principalmente com essa pandemia, né, da gente ter um mundo cada vez mais solidário e trabalhos cada vez mais solidários, para nós, para o nosso bem e para o bem do outro. Pessoal, ia adicionar aqui que como nosso conteúdo é geografia, a gente está encerrando, né? Dá um geral aqui dos pontos principais de geografia para você. Um que a gente bateu muito, principalmente pelo fato de ser do EJA, né? Foi trabalho, né? E a partir dele, a gente veio com outros conceitos de geografia, de análise do mundo, né? A partir dessa análise do quê? Principalmente das paisagens, de tudo que a gente vê, que a gente observa. A gente viu muito a respeito de paisagem natural, paisagem da natureza, de biomas, que foram transformados, né, a partir da paisagem natural para um espaço geográfico, uma paisagem cultural, uma paisagem construída pelo ser humano. Então, uma modificação que foi em várias partes, várias formas, exagerada. A partir da qualidade de trabalho, consumo e trabalho, a gente começou vendo exatamente isso. E aqui a gente entrou em qualidade de vida em termos de IDH, que também é, né, um dos itens que a gente estuda em geografia, além da exploração dos recursos naturais, que também é um dos itens da geografia, o conceito primordial, né, de exploração, de território. A gente viu alguns mapas também ali, né, de IDH, de áreas para IDH, de qualidade de vida, de território. Quando a gente entrou em julho, em trabalho e meio ambiente, né, continuamos ali na natureza, na transformação do meio da paisagem natural para a paisagem construída, continuamos ali no conceito, né, de território, de paisagem, de categorias geográficas dentro da geografia. Aí passamos para os princípios dos 5 R's, que a gente está dentro ali da área de meio ambiente. Fomos para tecnologia e trabalho. Passamos, então, em setembro para diversidade, onde a gente entra num âmbito mais cultural, das diferenças de cultura, das diferenças, das variações, né? Entramos também pelas variações culturais, também pelas variações de localidade, localização, onde a gente novamente entra em territórios.
Por quê? Porque a cultura também varia de acordo com a localização de cada território. Então, novamente, a gente entra numa categoria geográfica, espaço geográfico, diversidade, certo? E a partir daí viemos em saúde e trabalho, onde a gente trabalhou muito cartografia, que são os mapas, que também é um dos itens principais da geografia. A gente tinha, né, que trabalhar do 6º ao 9º, então eram vários temas de vários anos. A gente tentou aqui trabalhar um pouco de cada coisa e terminar aqui com a economia solidária, que é uma necessidade mais humana, que é uma necessidade mais atual nossa, não só da geografia, mas no geral. Então eu tentei assim fazer no geral, ao trazer o que fosse de mais importante da geografia de cada ano, de 6º, de 7º, de 8º e de 9º, né, para essas nossas pouquíssimas 7 aulas de 30 minutos. Que, na verdade, né, seria aqui um ano inteiro em 4 turmas diferentes. Então, eu espero, né, que tenha conseguido juntar essas abordagens geográficas, apesar de a gente saber que é pouco, saber que precisava de mais, mas eu espero ter conseguido, pelo menos, dar um panorama geral do que a geografia aborda nesses 4 anos de EJA, né, para vocês. Certinho? Pessoal, queria agradecer para todo mundo que participou, que esteve assistindo às aulas até hoje com a gente, né? Que espero que tenham gostado, espero ter auxiliado aí na compreensão, no aprendizado de vocês. Essas 7 aulas com vocês, a gente tentou o possível para que fosse mais claro, mais objetivo possível, para que não ficasse cansativo, para que conseguisse abordar os focos principais e conseguisse também abordar focos que vocês conseguissem achar interessante. Então, eu gostaria, né, que todos vocês tivessem aprendido, espero que tenham aprendido, que tenha sido legal aí para todos. Espero que todos, né, tenham aprendido pelo menos um pouquinho. Um grande abraço para todos. Foi ótimo estar aqui com vocês nessas 7 aulas, né? A gente está junto aí desde junho e praticamente é isso. Que vocês tenham tudo de bom, um grande abraço. E essa próxima aula de hoje vai estar aí também no site da Prefeitura, lá no link do Escola em Casa. E vamos todos aí concluir esse ano que essa pandemia veio, mas que vai embora. Até mais!